estudantes do quinto ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 25. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, hoje nós vamos utilizar o caderno para você fazer os registros, lápis e borracha. Então, vou dar um tempinho para você separar o material e eu já volto. Tudo certo aí, crianças? Então vamos começar a nossa aula revisando o que nós vimos na aula 24. Na aula 24, nós conversamos sobre a Revolução Federalista, que foi uma guerra civil que ocorreu entre 1893 e 1895 e se estendeu pelo Brasil. Vocês lembram que eu expliquei que guerra civil, é quando dois grupos dentro do mesmo país, se confrontam por motivos diferentes. E que essa guerra durou 2 anos. Nós vimos que os revolucionários, conhecidos como maragatos, lutaram contra as tropas do governo federal, apelidadas de pica-paus. Também vimos que os estados envolvidos nesta revolução foram os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E hoje, na aula 25, nós vamos continuar falando dos movimentos sociais no Brasil e nós vamos dar destaque nessa aula para a Guerra do Contestado. Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema e eu já volto. Tudo certinho, crianças, tudo registrado. Então, para dar início ao nosso conteúdo, eu vou chamar a professora Gisélia para contar para vocês uma história. Olá, crianças, tudo bem? Quanto tempo, né? Então, lembrando que eu sou a professora Gisélia, muitos de vocês já me conhecem aqui das videoaulas, né? Eu sou professora de História e historiadora, certo? Então, eu tô aqui para contar para vocês uma história que tem muito a ver com a aula de hoje e que me motivou a ser uma historiadora, a ser professora de História, certo? Então, essa história que eu vou contar para vocês, eu ouvia do meu pai durante toda a minha infância. Eu ouvia essa história e várias outras, né? Então, lá em casa, a família do meu pai tinha-se o hábito de contar os causos, né? O que é causo? Então, essa palavra é uma palavra popular, assim, né? E causos são aquelas histórias que os avós contam em festas de família. Acho que muitos de vocês devem ouvir alguns causos, né? Da família de vocês, certo? E lá em casa também, né? Meu pai, minha avó, meus tios contavam causos. E esse especial me marcou muito. Porque eu via, como já falei muitas vezes, durante a minha infância. Enfim, que história era essa? Meu pai contava que quando ele era pequeno, eles foram num evento e que nesse evento apareceu como se fosse assim, um espírito de uma pessoa que se dizia, do nome Adeodato. E esse Adeodato, nessa ocasião, ele dizia que quando ele era vivo, digamos assim,
que ele era terrível, que ele se envolvia em guerra, em briga de bar, que ele era uma pessoa bem, bem cruel, assim, ele se descrevia nesse evento. E meu pai era criança nessa ocasião, ficou com muito medo, eles voltaram para casa, ele e minha avó, e contaram pro meu avô. E meu avô pediu para eles repetirem a história, né? E perguntaram como que é o nome do espírito. Meu pai falou Adeodato. Ele, olha, eu conheci esse Adeodato. Lá no interior de Santa Catarina, tinham algumas pessoas que, né, no palavreado do meu avô, pararam de trabalhar para seguir um monge, né, religioso. Então eles pararam de trabalhar e muitas vezes eles saqueavam as propriedades da região. E o meu avô protegia as propriedades, né? Então eu cresci ouvindo essa história, né, do monge religioso, das pessoas que seguiam o monge e do Adeodato. Enfim, quando eu cheguei no 9º ano, lá na escola, o professor foi ensinar sobre a Guerra do Contestado. E a Guerra do Contestado tinha um monge, foi lá em Santa Catarina, e eu ficava, mas é muito parecido com a história que o meu avô contava. E comecei a pesquisar, porque eu queria achar o nome do Adeodato. Né? Meu objetivo passou a ser achar nos livros de história o Adeodato. E enfim, eu encontrei num livro do historiador aqui de Curitiba, onde falava sobre Adeodato. E aí, enfim, quem era Adeodato? Adeodato foi um dos últimos líderes da Guerra do Contestado, certo? Então, e aí cada vez eu queria saber mais sobre essa guerra, entender um pouco mais. Não é uma guerra muito fácil, né, de se entender, então cada vez estudei. Provavelmente, a partir daqui, né, foi um dos motivos de eu me tornar uma historiadora, uma professora de história, certo? Então, como eu falei para vocês, o Adeodato foi um dos últimos líderes dessa guerra que a professora Fran vai explicar para vocês hoje, certo? Então, vamos conhecer um pouco sobre a Guerra do Contestado? Tudo certo, crianças? Bacana essa história da professora Gisélia, né? Então vamos agora, né, conferir, né, o que foi a Guerra do Contestado para que a gente possa entender um pouquinho mais da história da professora Gisélia, né, com o nosso conteúdo. Então vejam o mapa que eu trouxe para vocês. Eu vou deixar esse mapa um tempinho na tela para que vocês possam analisar ele com calma, observem a legenda e eu já volto para que nós possamos conversar sobre ele. Tudo certo, crianças? Então, vamos conferir qual é o título desse mapa, né? Então, a Guerra do Contestado de 1912 e 1916. Então, foi esse período, né, que aconteceu a Guerra do Contestado. Observem que a nossa legenda diz assim: região disputada entre Paraná e Santa Catarina, né, que é um xadrez maior, e o xadrez mais miudinho diz região da Guerra do Contestado. E observem que toda aquela linha rosa significa Estrada de Ferro, São Paulo e Porto Alegre. Lembrando que o pai da professora Gisélia, né, é de Curitibanos, que é uma cidade de Santa Catarina, tá? Continuando aqui, observem o mapa do estado do Paraná em 1911. Esse mapa, né, foi desenhado pelo historiador Romário Martins, né? Foi registrado por esse historiador. Observem qual é o formato do Paraná. Conseguiram verificar? Então, crianças, no início do século XX, essa região era ocupada por sertanejos empobrecidos, que construíam seus ranchos e cultivavam suas roças nas áreas que encontravam desocupadas. Eram chamados de caboclos. Em sua maioria, eles eram mestiços, né? De negros e brancos, indígenas e brancos, certo? Observem agora a nossa próxima imagem. Esta é uma vista geral de Canoinhas, de uma cidade, né?
de Santa Catarina. E olha a vegetação. O que nós podemos observar nessa imagem, né? A vegetação, vocês conseguem identificar que é uma vegetação de araucárias? Vejam as casas, as moradias, as construções, né? Como eram, certo? E agora, crianças, vamos ler juntos esse trecho. Esta era a terra dos sertanejos, do contestado. O pinheiro servia para construir a sua casa, o paiol, as cercas. Produzia o pinhão, que servia de alimento durante o inverno e também para as criações. Entre os pinheirais nascia a erva mate, sustento do sertanejo. E agora, crianças, eu vou pedir para que vocês façam a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Procure no texto e registre no seu caderno, né, o que o sertanejo retirava do pinheiro araucária para o seu sustento. Eu vou deixar essa tela, né, um tempinho para vocês copiarem, e daí depois eu coloco a tela do texto para que vocês possam resolver essa atividade.
Certo, crianças? Então vamos conferir, né, o que os sertanejos tiravam, né, dos pinheiros, né? Então olhem lá. Eles utilizavam, né, os pinheiros, a araucária, para fazer, né, construir suas casas, os paióis, as cercas. Também, né, utilizavam e se alimentavam do pinhão, que servia, né, de alimento não só para eles, mas também para as criações, né, para os animais, certo? E entre os pinheirais nascia a erva mate, da onde saía o sustento dos sertanejos. Crianças, eu quero que vocês observem essa imagem que eu trago aqui. Vocês lembram que no 4º ano vocês estudaram com a professora Gisélia sobre a ocupação das terras, né, brasileiras. E na oportunidade, a professora Gisélia explicou para vocês, né, que nessa época a ocupação das terras se dava por pessoas que encontravam aquela terra e tornavam elas produtivas, né? Então elas eram chamadas, né, essas pessoas eram chamadas de poceiros, que não tinham o documento que legalizasse aquela propriedade, mas que estavam, né, utilizando de forma produtiva. Porém, com o tempo, isso mudou. Como eles não tinham, né, esse documento dizendo que a terra era deles, né, então o governo passou a entregar essas terras para fazendeiros, para empresas, né, os fazendeiros começaram a comprar a terra. Olhem o que eu trago aqui para vocês. Na República, os fazendeiros influentes passaram a ganhar terras até então ocupadas pelos sertanejos, certo, crianças? Também as terras foram entregues, né, para as empresas, né, as terras onde os sertanejos viviam foi entregue para as empresas. Nessa ocasião, para a empresa Lambert, que foi responsável pela construção da ferrovia, como nós observamos no mapa, lembram? Olhem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. O governo da época também doou as terras nessa região para uma companhia norte-americana que construiu a ferrovia São Paulo-Rio Grande. Essa empresa chegou a formar uma força policial, né, para afastar os sertanejos. Vejam a próxima imagem que a professora Fran trouxe para vocês, né? Para a construção da ferrovia, a mão de obra, né, veio de outras regiões do Brasil, até de fora do Brasil, né? Norte-americanos, por exemplo. Com o fim da construção dessa ferrovia, essas pessoas ficaram desempregadas e desamparadas e não tinham para onde ir, né? Então elas foram se juntando ali com os poceiros e tomando posse de outras terras, certo? A companhia Lambert ganhou terras do governo e comprou uma área de 180 mil hectares para cortar a madeira. Então, crianças, além dos 15 mil hectares que ela ganhou do governo, né, ela também comprou 180 mil hectares para cortar a madeira. Vejam essa imagem aqui que eu trago para vocês. As serras da Lambert dominaram a região. Eu vou deixar um tempinho essa tela para vocês observarem, né, ali o que está acontecendo.
crianças, vocês viram então, né, que os trabalhadores estão cortando ali, né, os pinheiros, a araucária, que os sertanejos utilizavam para o seu sustento, né, para a produção, né, a construção das suas casas, e também tiravam o sustento, né, através do pinhão e da erva mate. E o que está acontecendo ali? Vejam que não é uma questão legal, né? Eles estão desmatando, retirando ali os pinheiros para a construção da ferrovia. Observem nessa imagem aqui quantas toras de pinheiro, né, o trem está carregando. Vocês conseguem verificar isso? Vou deixar um tempinho ali para vocês olharem com mais calma, né, essa imagem. Conseguiram observar, crianças? Então, né, ali a região, né, em que foi desmatada, foi retirado os pinheiros, era a região que os sertanejos, né, dependiam da floresta, né, para a sua sobrevivência. Olhem a próxima imagem que a professora Fran trouxe, né? Aqui nós temos alguns fazendeiros, como moradores da região, né? O sertanejo vivia em precárias condições, esquecido praticamente pelos governos. Vou deixar essa tela para vocês analisarem a imagem, né? Ver como que era essa população, né? Esse povo, esses sertanejos que viviam na região. Tudo certo, crianças? Então vocês conseguiram distinguir os sertanejos dos fazendeiros? Vocês viram a vestimenta, né, deles? E qual foi a intenção, crianças, da pessoa fazer esse registro, né, de ter tirado essa foto? A intenção foi de mostrar que estava tudo bem, né, entre os fazendeiros e os sertanejos. Mas será que estava tudo bem? O que vocês acham? Hein? E olhem aqui na sequência. Os sertanejos vinham aumentar a sua miséria e abandono, além de sentirem-se ameaçados. Então, crianças, sem o amparo do governo, os sertanejos, né, começaram a procurar os monges. Então, crianças, foram 3 monges que percorreram a região. O primeiro tratava da espiritualidade. O segundo e o terceiro falavam da resistência e preparavam para a guerra. Na imagem, nós temos o monge José Maria, que foi o terceiro monge. Olhem a nossa próxima imagem. Então, liderados por esses monges, se concentravam em fazendas abandonadas da região, formando comunidades que viviam de forma autossustentável e economia de subsistências. Uma dessas comunidades, como a do Quadrado Santo, chegou a possuir uma bandeira,
Observem qual era a bandeira, como era a bandeira da comunidade, né? Na sequência, crianças, aqui nós temos a imagem, né, dos caboclos, né, como os sertanejos eram conhecidos durante a missa. Então, crianças, a fé estava arraigada no povo do contestado. Vejam na próxima imagem, crianças, aqui nós temos a imagem, né, do monge João Maria e das mulheres, né, das pessoas que moravam ali na comunidade, né, com ele. Nessa foto nós temos aqui a imagem de beatas, certo, crianças? Continuando agora falando um pouquinho, né, sobre a guerra, como se deu a guerra do contestado, observem o nosso próximo slide. Os governos estadual e federal passaram a enviar expedições militares contra a população de Quadrado Santo. Ao saberem da ação do governo, os sertanejos fugiram para a cidade de Faxinal do Irani, no Paraná. Então, crianças, o governo teve conhecimento dessas organizações, né, de como os sertanejos estavam se organizando para proteger as suas terras, né? E aí, o governo, preocupado com essas organizações, né, mandou algumas tropas para auxiliar os fazendeiros, né, para combater contra os sertanejos. Vejam aqui, né, as tropas do governo passando para a luta em União da Vitória. Continuando, crianças, olhem a nossa próxima imagem, né? Aqui nós temos a representação dos soldados, das barracas, né? Ali as barracas brancas, né? Vocês estão percebendo? Colocadas no campo e do potencial para a guerra, né? Observem o armamento, né? Desses soldados. Será que nós podemos comparar esse armamento com os sertanejos que tinham, né, que não tinham recursos, né, para ter um armamento melhor, porque ele era uma população, né, eles eram uma população empobrecida? Vamos continuar olhando nossas imagens para descobrir isso? Então, aqui observem, né, a artilharia em Porto União. Observem ali as armas, né? Nós temos essa imagem, o cenário de uma cidade pacata com canhões nas ruas, soldados conversando e barracas. Estão conseguindo visualizar tudo isso? Na próxima imagem, crianças, nós temos aqui a última foto do coronel João Gualberto antes de partir para o Irani. Vocês lembram que anteriormente eu comentei na aula que Irani era a cidade para onde os sertanejos fugiram? Então agora, né, os soldados, né, estão indo para a mesma cidade. E nessa imagem, crianças, então observem agora essa imagem, né? Essa imagem é dos sertanejos. Vejam ali as armas que eles carregavam. Observem os trajes. Vejam que muitos deles estão descalços, né? Será que eles estão aí preparados para combater, né, com canhões? O que vocês acham? Continuando aqui, crianças, na próxima imagem eu trago para vocês, né, a imagem dos soldados. Essa imagem, crianças, as imagens, né, que a professora Fran está mostrando na aula hoje, elas foram retiradas pelo fotógrafo Claro Janso. Algumas dessas fotos, como essa que nós temos na tela, né, elas fazem parte da revista Fonfon, né, que foi contratada pela empresa Lambert. Eu trago aqui para vocês a capa, né, da revista, a capa da revista Fonfon. E na imagem nós temos, né, os soldados. Vejam a diferença, né,
entre os soldados e os sertanejos. Continuando a nossa próxima imagem, nós temos a imagem dos sertanejos. Eu vou deixar um tempinho essa imagem na tela para vocês observarem alguns detalhes. Então, quero que vocês observem atentamente essa imagem e eu já volto conversando um pouquinho sobre ela. Então, crianças, os sertanejos perderam, né, essa batalha. E nessa imagem, observem que as pessoas, né, os sertanejos estão ali se alimentando. Vejam que nós temos crianças ali junto dos soldados. Vocês conseguiram perceber? E qual foi a intenção, né, de ter esse registro, né? Então, o que eles queriam era mostrar que, mesmo os sertanejos perdendo a batalha, eles estavam sendo alimentados, né? Como se fosse uma coisa muito boa. Vejam na próxima imagem. Também vou deixar um tempinho para que vocês observem, né, essa imagem. Certo, crianças? Vocês conseguiram observar que além de crianças, né, nessa batalha, né, também nós tínhamos mulheres, homens, idosos, né? Homens idosos, vocês conseguiram perceber? Vejam, né, a postura dos soldados atrás, né, na imagem, e os sertanejos na frente. Crianças, foram várias as expedições para destruir os povoados e vencer os sertanejos. João Alberto e o José Maria, que era um monge, foram mortos ainda na primeira batalha. Os sertanejos elegeram outros líderes, inclusive algumas mulheres. Estão lembrados também da história da professora Gisélia, do Adeodato? O Adeodato também era, né, um líder sertanejo. Continuando aqui, olhem a nossa próxima imagem, né, onde nós conseguimos ver, né, a presença das mulheres. Certo, crianças? E aqui a imagem Adeodato, que foi o último líder do contestado, né? Foi preso e condenado, né? A condenação que recebeu com deboche, né? E acabou sendo morto na prisão. Vejam o que eu trago aqui. Adeodato foi morto em 1923 numa suposta tentativa de fuga da prisão. Certo, crianças? Continuando lá, vencidos os caboclos do contestado, Alambert continuou na região ainda por muito tempo. E olhem
como ficou, né, a região do contestado na atualidade. Vamos ver aqui, né, as informações. Em Tibó Grande, 39% das famílias têm renda per capita de até meio salário mínimo, segundo dados do censo de 2010. Então, crianças, ainda nessa região que aconteceu a Guerra do Contestado, né, é uma região ainda bem empobrecida, que recebe poucos recursos do governo estadual e tem pouca infraestrutura. Observem a nossa próxima imagem. Mais uma imagem, vejam, né, ali a linha férrea, a ferrovia. E agora, crianças, eu tenho uma atividade para vocês, né? Nós vamos fazer uma narrativa. Olha lá do que se trata. Então, você vai imaginar que é um camponês que está lutando na Guerra do Contestado. Um jornal de circulação no Paraná consegue falar com você por meio de uma carta. Então, vejam como que é a carta. Caro senhor Antônio, fomos informados que o senhor é um dos poucos alfabetizados que está do lado dos sertanejos nesta triste guerra. Nosso jornal sempre prezou por buscar informar nossos leitores de maneira mais verdadeira possível. Obviamente, não adianta só falarmos com os soldados que lutam contra vocês, porque cada lado tem sua versão do conflito. Pedimos que nos escreva seu relato sobre essa guerra. Quando começou, quais os motivos que os levaram a lutar, como é a situação de vida de vocês, como se deu o conflito. Quanto mais informação você nos passar, melhor será divulgada a sua luta. Agradecida desde já, Maria Antonieta, editora do jornal Diário da Tarde, de 14 de outubro de 1915. Então, crianças, vocês vão aí imaginar, né, que vocês estão vivenciando a Guerra do Contestado e vocês vão seguir, né, esse roteiro para fazer a narrativa de vocês, incluindo as informações que nós tivemos na aula hoje, né? Então, vou dar um tempinho para que vocês produzam, né, o texto de vocês e eu já volto.
Certo, crianças? Então, se não deu tempo, né? Depois vocês terminam com calma aí, capricham. E eu estou bem curiosa para saber, né, o texto de vocês e ver a produção de vocês. Agora eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.